Olá, Fainer, tudo bem? Tudo bem, e você? Como tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá com saúde, a família? Que legal, isso é o mais importante, né? Saúde em primeiro lugar, paz e o resto a gente corre atrás, né? Pra resolver os problemas. Você tomou as 4 doses da vacina? Legal, isso é bom. Isso é bom porque tá voltando com tudo o coronavírus aí, né? Você viu? Tem um médico cliente nosso aqui que tá internado, então precisa tomar cuidado, né? O pessoal tá muitos casos, né? Muitos casos. Nós precisamos voltar a tomar mais cuidado, né? Porque a coisa tá ficando feia. Vamos ficar observando aí. É uma variante, né? Bom falar com você, ver que você tá bem. Eu tô à disposição para te ajudar. Com muito carinho e muito respeito, tá bom? E o que tá. Tô lembrado, eu não lembro do teor, porque muita coisa que a gente faz, né? Muito atendimento. Mas eu lembro sim, lembro, já te conheço, lembro sim. Nossa, que coisa chata. Então chegou uma citação para ele, né? Chegou uma citação. E me fala uma coisa, ele foi citado faz quanto tempo? Entende? Então ele foi citado e marcou a audiência de conciliação. O lado bom quando tem audiência de conciliação, o prazo começa a contar a partir da audiência. Quando não tem acordo, quando o acordo não é frutífero, começa a contar a partir dali, entendeu? Ele já foi na audiência? Ainda não, né? Começo de dezembro agora. Agora algo importante. Quem pede aluguel, arbitra aluguel, a ação de arbitramento de aluguel, essa pessoa precisa ser proprietária do imóvel, né? Proprietária, coproprietária. Você chegou a questionar isso, olhar o processo, alguma coisa assim? É, 60%. Hoje, hoje a situação do seu pai, ele tem a posse, ele paga algum aluguel? Nunca pagou.
Não. E ele tem a posse há quanto tempo? Pra gente fazer um cálculo aqui. Nossa, muito tempo. Agora me fala uma coisa, essa ação de arbitramento de aluguel, o que você pensa sobre ela, seu pai? Vocês pensam que é totalmente injusto. Entendi. Ô, Fagner, você tá com o número do processo aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos olhar o de arbitramento de aluguel. Você fala qual deles, porque tem outros? Tem execução. E qual outro que tem? Mas na mesma ação? Não, separados, né? Tá, então existe a ação de extinção de condomínio, a ação de arbitramento de aluguel e tem uma execução ainda, né? 3 ações. Você tem o CPF dele aí, do seu pai? Que eu já acho as 3 ações aqui. Fala pra mim, por favor, Fagner. Abrir. Ok. 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 Vamos dar uma olhadinha aqui, Wagner. Seu pai tá bem preocupado, não tá, pai? Fica, né? Agora me fala uma coisa, o seu pai teria a intenção de ser dono desse imóvel? Ele tem intenção? Isso, para levar para o lado do direito, né, totalmente autônomo, o enunciado 492. Por quê? Tá. Não quebra. É que quando nós falamos de uso capião, nós estamos falando de direito de posse, né? O que interessa para uso capião é se você tem os pressupostos, posse, mas pacífica, animus domini. Quando você tem esses pressupostos, esses requisitos, você pode usufruir do uso capião mesmo sendo proprietário de parte integral. Ou seja, mesmo que o seu nome apareça na matrícula, mas não seja total, você pode fazer o uso capião também. Por que eu estou falando do uso capião? Porque numa situação onde existe uma ação de extinção de condomínio, uma ação de arbitramento de aluguel, uma ação de execução, muito provavelmente a ação de arbitramento de aluguel é cara crachá. O juiz, a juíza, vai olhar e vai falar assim, opa, você é coproprietário, então você tem direito de receber aluguel proporcional, se a outra parte tem a posse exclusiva. A ação de extinção de condomínio também é uma ação perigosa, porque se a pessoa é coproprietária, ela consegue que esse imóvel vá a leilão judicial e seja vendido no leilão. Se alguém arrematar, depois faz uma ação contra seu pai, chamada ação de missão na posse. Por isso hoje, pelo que você está me contando aqui, o único meio que nós temos, a única tese forte para poder criar um imbróglio e segurar o seu pai na área e também fazer com que ele não saia de lá,
é o uso capião usando a súmula 237 do Supremo. Porque a súmula 237 do Supremo diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. A posse, o seu pai tem. E há muitos anos, de fato. Independente se ele pagou um período de aluguel ou não, isso não tira a posse dele após o pagamento do aluguel, a partir do momento que ele deixou de pagar aluguel. Aquele período nunca pagou aluguel. Melhor ainda, porque se ele nunca pagou aluguel, realmente ele não tem um lapso temporal onde não tem a posse. Quando a gente paga aluguel ou tem um empréstimo, que é o comodato, é mera tolerância. Mas seu pai não tem, seu pai nunca pagou aluguel lá. Então eu enxergo aqui que a única saída que não seja rasa, mas seja robusta, é o uso capião usando a súmula 237 e o enunciado 492. Porque aí o seu pai conseguiria o que com essa ação? Distribui a ação do uso capião judicial, não é extrajudicial, e aí lá no processo, nesses processos, arbitramento, extinção de condomínio, usa o uso capião, a ação de uso capião, em andamento como matéria de defesa, entendeu? Tem. Não que eu acho que tenha, mas a justiça, o entendimento da justiça, se ele tem a posse e o coproprietário está cobrando aluguel, normalmente o judiciário vai arbitrar o aluguel para ele pagar proporcional. Nós temos duas linhas de defesa aí. Certo. É que você vai ter que separar a situação em dois momentos, né? É claro que na ação de arbitramento de aluguel você pode até impugnar. Você pode falar assim, olha, eu não concordo com esse valor do aluguel porque esse valor está acima da média. Eu não concordo com o valor do aluguel porque eu não uso o imóvel integral, eu uso parcial. Então dá para impugnar o valor do aluguel, dá para tentar diminuir esse valor. Só que fazer isso não vai resolver a ação de extinção de condomínio. Hoje o seu pai, o que ele precisa de você? Vocês precisam fazer uma ação do uso capião para usufruir da súmula 237 e conseguir travar as ações até que o uso capião seja julgado. Com isso vocês conseguem ganhar tempo e além de ganhar tempo, vocês conseguem muitas vezes até ter o registro do imóvel ou forçar um acordo, né? Talvez também seria uma estratégia. Mas diante da situação das distribuições das ações, vocês estão vulneráveis, entendeu? Por isso, você não pode só impugnar o valor do aluguel. Porque se você impugnar o valor do aluguel, você entra numa linha de risco, Fagner. Porque o juiz vai condenar. Você está impugnando o valor. Pode ser que o juiz dê a sentença parcialmente. Ou seja, ele dá o aluguel, o arbitramento de aluguel, mas reduz o valor. Mas só isso coloca o seu pai numa situação de risco. Por isso tem que usar o uso capião em matéria de defesa. Porque aí seu pai vai falar assim, opa, peraí, ele está querendo cobrar aluguel, mas quem tem a posse e está brigando pela regularização do imóvel sou eu. A posse é um direito sui generis, eu não tenho que pagar aluguel nenhum, entendeu? Não, na verdade, o uso capião você tem que pensar assim, é uma ação declaratória. É uma ação que você não está brigando com ninguém. Seu pai não está brigando com ninguém. O uso capião você está fazendo o quê? Você tem os pressupostos, posse, mansi pacífica e animus domini, que é a alma de dono, e está batendo na porta do Poder Judiciário. Está falando, judiciário, eu quero regularizar o imóvel. Eu quero regularizar o imóvel porque eu tenho esses direitos, esses pressupostos, esses requisitos. Essa é a função do uso capião, né? Regularizar o imóvel. E aí você pode usufruir dele para usar em matéria de defesa. Então, ele não iria, de certa forma, prejudicar a ação de arbitramento de aluguel ou fazer com que ela fosse mais efetiva, entendeu? Tá. O lado bom é que a ação de arbitramento de aluguel, normalmente você vai ser condenado a pagar aluguel dali para frente, não retroativo, não dali para trás.
É claro que os advogados, né, muitos advogados pedem isso, né? Mas não vai acontecer, em regra não acontece. É dali para... Então, mas cobrar a partir da notificação é da citação, não da notificação, entendeu? Mas em regra, salvo exceções, né, de uma fatalidade jurídica que pode acontecer, mas em regra, arbitramento de aluguel é dali para frente, da condenação para frente. Todo mundo pede, né? Eu se eu for fazer uma ação de arbitramento de aluguel, eu vou pedir o retroativo, porque a gente pede o mais, sabendo às vezes que vai ganhar o menos, mas dificilmente vai ser condenado ao retroativo. O arbitramento de aluguel é dali para frente. O que a gente pode fazer no Isso, o que eu posso fazer vai ter que pagar da decisão do arbitramento de aluguel dali para frente. Eu posso pedir uma tutela antecipada para que o juiz, antes de julgar o caso, o juiz ou a juíza final, ele antecipe, e aí você na citação, você já é obrigado a pagar aluguel, mesmo com o processo em andamento, entendeu? Aí seria uma liminar. Não passou, não vai ser cobrado. Não vai ser cobrado desde lá, vai ser cobrado dali para frente, da citação para frente. Não da notificação extrajudicial, entendeu? Não. Não tem muito sentido. Na verdade, se você parar para ver decisões, é da citação para frente, porque você conseguiu uma tutela antecipada. Se não conseguir a tutela antecipada, nem isso você consegue, é da decisão final, ou seja, da sentença para frente. Se fosse assim, a lei brasileira, a própria jurisprudência, ela não quer virar uma fábrica de ações. Você está instigando todo mundo a fazer ação e falar, quero 10 anos para trás. Então, não, você cobra aluguel dali para frente, entendeu? Não. E ainda bem que não, né? No caso do teu pai, isso é muito importante para ele não entrar num valor, uma dívida absurda, né? Ah, tá. Agora o seu pai da garagem. Agora que é muito importante o seu pai fazer uma ação de escapeão eu não enxergo com muita propriedade no assunto, eu falo isso até no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, uma das melhores teses que nós temos para enfrentar a extinção de condomínio, o arbitramento de aluguel, em alguns casos práticos igual o seu, é o uso capião. Porque nós temos a súmula 237 e você pode fazer uso dessa súmula 237, entendeu? O que é a súmula 237? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Você não vai apresentar o uso capião na contestação, dentro da contestação, através de uma reconvenção. Isso não pode ser feito. Você vai fazer uma ação de uso capião autônoma, aí você lá na defesa, a hora que você for apresentar a defesa, vamos dizer que você vai na audiência de conciliação, seu pai, né? Não tem acordo. Não tem acordo. Você sai lá da audiência e começa a contar o prazo de 15 dias. E aí sim, o que você vai fazer? Você, com base no uso capião já distribuído, você vai fazer a sua defesa, alegando a súmula 237 do Supremo. Entendeu? Cabe. Tem até um RESP. Nós temos um julgado já do Superior Tribunal de Justiça que é possível uso capião de herança, né, de herdeiro. É possível. Se você pesquisar, se você digitar no Google, né, eu sempre brinco com isso com os alunos, mas se você digitar lá, uso capião de herança, o próprio Google vai falar assim, pode, é possível, é cabível. Então pode sim. Também. Mas o caso do teu pai não é caso de uso capião especial urbano, né? O caso do seu pai é uso capião judicial, o extraordinário, do artigo 1238, né? Não, mas tira isso da cabeça. Eu não sei onde você viu isso, mas o especial urbano nós só vamos usar
especial urbano, especial rural, quando não dá para usar outro. Porque aí nós somos obrigados a usar esse uso capião. Mas os casos do teu pai, se for para fazer uso capião, tem que ser o quê? O extraordinário. Porque aí não exige justo título e muito menos boa-fé. Ou seja, seu pai tem uma possibilidade maior de ganhar ação. Se for usar o condicional, ele é cheio de requisitos, pré-requisitos. É uma furada, né? Mas... Não, mas o caso do teu pai é o uso capião extraordinário social. Não é o caso do uso capião condicional. Eu sempre falo para os alunos, se você tem uma bazuca para ir para a guerra, você prefere com a bazuca ou com uma faquinha? Porque o extraordinário dificulta totalmente a defesa. O seu pai tem 12 anos de posse. Quando eu tenho 12 anos de posse, eu não preciso de 15 anos de posse, que é a exigência desse uso capião. Eu preciso só de 10. Porque eu tenho moradia habitual ou utilizo o imóvel para atividade econômica, que é o caso do seu pai. Então você poderia fazer uso capião, o seu pai deve fazer uso capião extraordinária social. Porque a redução do prazo de 15 cai para 10. E é um uso capião que atrapalha a outra parte em relação à matéria de defesa. Você tem que pensar nisso também. Não tem por que usar um uso capião mais fraco, mais complicado, se dá para usar um uso capião que é mais robusto, que existe uma facilitação para você ter sucesso na demanda, entendeu? Mas notificação extrajudicial não tira a posse mansa pacífica, entendeu? O que na matrícula, perdão? Também não. Também não. Não, também não tira. Uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Não interessa o que aconteceu na matrícula. O que interessa é ele provar os pressupostos. Posse, mansa pacífica, nos nome. A matrícula pouco importa no uso capião. Mesmo porque você quer o quê? Regularizar a matrícula no uso capião. Então, qualquer movimentação que tenha tido na matrícula, inclusive gravames, bloqueios judiciais, isso não vão impedir o sucesso no uso capião, entendeu? Não, esquece isso, hein? Não é a tese real, não. O judiciário, mas ele comprou a parte da minha tia, então ele está reconhecendo. Não, o judiciário, quando vai julgar o uso capião, ele está analisando uma situação fática. Quem tem a posse? Por quanto tempo? Essa posse é mansa e pacífica? Quando eu falo mansa e pacífica, é que não tem a reintegração de posse, reivindicatória, com trânsito e julgado, né? A decisão final. Então não é o caso do teu pai, não. O seu pai, se for usar o uso capião com matéria de defesa, que é com muita propriedade, é o melhor instrumento nesse caso particular, tem que usar o uso capião extraordinária social ou habitacional. Artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Não é caso de uso capião especial ou constitucional urbana, não, viu? Foge desse uso capião que seu pai não teria vantagem. Mas a diferença é muito pouca, né? E outra coisa, por questão de segurança, no uso capião desse, você trabalha com a tese da posse complementar. Então, o tempo que durar a ação de uso capião, ele vai ser contabilizado. A ação de uso capião, nesse caso, o estado que você está, vai durar 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 3 anos. Então, se tiver uma diferença de meses, a posse complementar já vai suprimir isso, entendeu? Cuidado com a escolha no uso capião, hein? Quando nós falamos de escolher o procedimento, que é o judicial, extrajudicial e administrativo, ou a escolha da espécie, e tem 36 espécies no Brasil, o Brasil segue muito o direito italiano nesse sentido, cuidado com a escolha, porque você escolhendo a espécie errada, você mesmo está dando abertura para a parte contrária se defender melhor, entendeu? Mas aquele uso capião, nós só vamos usar quando realmente a gente não tem outra opção. Aí nós vamos usar porque é o que tem para hoje. Quando nós temos uma máquina de guerra, né, que é o uso capião extraordinária, não tem por que você arriscar no uso capião onde existe uma subjetividade maior, o risco de perder é maior, porque o juiz pode aplicar decisões jurisprudenciais com mais facilidade, entendeu? Juiz, eu falo, né?
Eu explico. Pode, como que funciona? Eu explico até no meu livro, Direito Imobiliário de A a Z. O fluxo da ação de extinção de condomínio funciona assim. A parte vai ser citada, os outros coproprietários, até para alegarem uma defesa, né? Não uma defesa que vai inibir a venda, não vai inibir a venda do imóvel, né, via leilão, mas vai questionar, impugnar principalmente o valor da avaliação, o valor declarado, o valor alegado. E aí, se tiver essa confusão em relação ao valor do imóvel, o juiz pode nomear um perito, seja corretor, seja arquiteto, seja engenheiro, para fazer uma avaliação quanto vale esse imóvel. Você pode, no fluxo dessa ação, questionar, impugnar. Se não impugnar ou o judiciário entender que a impugnação não é válida, né, não tem realidade na sua impugnação, o fluxo é ir a leilão, né? Ir a leilão, e esse imóvel pode ser arrematado por alguém. Se alguém arrematar, pega a carta de adjudicação, registra no cartório de imóveis e depois convida o teu pai a sair, através de uma notificação extrajudicial. Se não sair, vai fazer uma ação de missão na posse com tutela antecipada liminar para tirar ele. É isso mesmo. Exatamente isso, hein? Entendi. O problema da extinção de condomínio, o fluxo dessa ação é ir a leilão. Mas existem alguns juízes, pelo princípio da celeridade e economia processual, que permitem a adjudicação. Então, ou seja, a parte, o outro coproprietário depositaria em juízo. Não é todo juiz ou juíza que concorda com isso. Normalmente a extinção de condomínio, o fluxo normal dessa ação se dá ao final um leilão, né? Então, não é comum acontecer a adjudicação. Pode fazer isso, mas o problema de fazer isso é que pode ser que não dê em nada, né? Por isso, o que tem que fazer? Se é interessante para ele que vá à extinção de condomínio, porque ele vai receber a parte dele também, o interessante é questionar, falando que não tem interesse na adjudicação, a parte contrária não pode, requer que seja realmente o objeto de asta pública, que vá a leilão. Talvez a contestação é nesse sentido, bater nisso, entendeu? Dentro do processo. Já é o fluxo do processo, mas você pode reforçar isso, entendeu? Eu imagino. Na verdade, não é comum, né, o juiz acatar, mas o judiciário erra também. Eu sempre falo para os alunos, né? Nós não podemos confiar no judiciário. O judiciário erra e erra muito, não erra pouco não, né? Pode se acatar, o seu pai pode recorrer e até mesmo futuramente pode fazer uma ação que chama ação declaratória de nulidade. Mas podendo evitar é melhor, né? Sempre podendo evitar é melhor. A ação de arbitramento de aluguel foi citado. E a extinção de condomínio já foi citado? Agora eu consegui abrir aqui, ó. Ele cai em contradição. Isso daí poderia ser usado muito bem nas defesas, né? Em matéria de defesa, né? Não. Mas aí o pessoal que pede, né? Não tem jeito, hein, velho? Você vai ter que fazer ação de uso capião. Porque o seu pai não quer, né? Ele não quer sair do imóvel, né?
você consegue ajudar ele.